Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da mentoria Liderança Visionária, transforme potencial em resultados. Hoje, falando sobre o líder servidor. Todos nós, né, precisamos desenvolver um pouquinho essa característica, porque quando nós servimos aos nossos colaboradores, nós estamos dando oportunidades para que eles desenvolvam 100% o que eles precisam, desenvolvam suas competências, né, e cresçam dentro, né, ali do projeto deles, do trabalho deles. Então, hoje vamos falar então do líder servidor. E aí, para começar, quero trazer aqui algumas informações, né? O líder servidor concentra-se principalmente no desenvolvimento das pessoas e das comunidades às quais pertencem. Já falamos aqui em encontros anteriores, né? A importância de você desenvolver as pessoas ao seu redor. E o líder servidor tem essa visão, né? Ele sabe a importância de desenvolver as pessoas. O líder servo compartilha o poder, coloca a necessidade das outras pessoas em primeiro lugar e as ajuda a terem o melhor desempenho possível. Ele entende que ele precisa servir, ajudar os outros a melhorarem o desempenho deles. Como líder servidor, você reconhece a perspectiva das pessoas, dá o apoio necessário para elas atingirem seus objetivos, as envolve nas decisões, construindo um senso de comunidade dentro da equipe. Aqui eu vou ressaltar o envolve nas decisões. Quando nós falamos do estilo de liderança participativo, o líder servidor, ele tem esse estilo de liderança, porque ele sabe que vai aumentar o engajamento se ele envolver as pessoas nas decisões. E aí a motivação aumenta, né? Os nossos liderados querem estar participando ali das decisões. E aí eu quero já trazer um exercício, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês responderem. Quem tiver papel e caneta, anota. Quem tiver com celular, anota no celular. Ali, ó. Eu quero pedir para você, pense numa pessoa que fez grande diferença na sua vida. Pense um líder que em algum momento lá atrás fez essa diferença na sua vida. Por essa pessoa que você está pensando, você faria de tudo para retribuir o crescimento que ela lhe proporcionou. Então, eu, por exemplo, eu tive sorte que até hoje eu sempre tive líderes servidores, líderes preocupados, né, na minha condição de trabalho, preocupados com a minha motivação. Então, eu realmente tenho pessoas que fizeram grande diferença na minha vida. E agora eu quero que você escreva aí no papel. Pense em 5 atitudes que essa pessoa teve com você. Se você não tem papel, vai pensando. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar uma atitude dessa, né? Nós estamos aqui em 4 pessoas, quem sabe cada um vai falando uma atitude, de repente a gente pode fazer aí, né, uma roda, tá? Então anote, mas fale, né? Guarde com você, mas eu quero aqui pedir Nancy, Miguel, Wagner, quem gostaria de abrir o áudio e falar uma atitude que esse líder admirado teve com vocês? Por favor. Wagner, pode falar. Posso. Vou te contar uma história aí de mais de 45 anos atrás. Foi o meu primeiro supervisor de vendas que eu tive. Eu trabalhava na Olivetti e eu não tinha nenhuma habilidade, e era começo da minha carreira na área de vendas. E esse líder, Antônio Carlos Reis, grande amigo, até hoje eu tenho contato com ele. E eu anotei algumas coisas aqui, dentre elas que ele teve muito comigo foi paciência. O fato de ele ter tido paciência comigo, ele contribuiu muito para que eu desenvolvesse o meu trabalho. E eu não fiquei sob pressão. Eu não tive um líder com chicote, eu tive um líder que me apoiou e apoiou muito. E uma das coisas também, além de apoiar, ele me ajudava muito. Então, ele me orientava a melhor forma, a melhor maneira que eu deveria atuar dentro do cliente que eu estava atendendo. Então,
Esse marcou. E eu tenho amizade com ele até hoje. Legal. Wagner, vou ressaltar três palavras que você falou e depois a gente vai ouvir o Miguel e a Nancy. Tá bom? Paciência, Sim, orientação e apoio. sim. Então, o líder servidor, que é o, né, o contexto que a gente está conversando hoje aqui, né, ele dá apoio, ele orienta, ele é paciente, porque ele está preocupado com o quê? Com o liderado. Obrigado, Wagner. Imagina. Nancy ou o Miguel, quem que pode falar uma atitude? O Wagner já falou três, É, fala Nancy. eu vou falar. Bom, eu me lembro que, para mim, a minha líder foi uma que, logo que eu entrei no Sebrae, há 20 anos atrás. Então, foi assim: eu estava numa reunião, né? Fui convidada, por ser convidada mesmo, acho que para só compor o lugar. E, naquele momento, eu me posicionei, falei algumas questões, e depois que terminou essa reunião, ela me chamou. E disse: Nossa, eu percebo que você tem potencial para palestra, para instrutoria. Aí eu fiquei até assustada, né? Nunca eu tinha passado por isso. Aí ela disse assim: Olha, eu vou dar um livro para você do Leonardo Boff, que era sobre ética. Então, a ética e a vida. Leia, veja o que você consegue abstrair dessa literatura e você pode vir, foi 4 dias depois, e faça uma apresentação para mim. Aí eu, tudo bem, fiquei assim, contente, mas assustada com tudo, né? E fui. Aí, quando eu cheguei lá, não tinha só uma pessoa, no caso ela, tinham mais 6 pessoas. E então, naquele momento, eu fui assim muito honesta com aquilo que eu estava sentindo. Eu disse: Olha, eu me preparei para falar para você, não para todas essas pessoas, mas eu vou falar aquilo que eu consegui. E falei, naturalmente fui falando, e ela foi realmente uma líder para mim. Ela me acompanhou, ela disse: Eu vou acreditar em você. Ela falou na frente das demais pessoas. Então, eu vi ali coragem e humildade ao mesmo tempo dessa líder, né? Me acompanhou por muito tempo e hoje eu sou credenciada pelo Sebrae Nacional, né, em liderança e várias outras metodologias lá em soluções educacionais. Então, foi uma pessoa que marcou muito para a minha vida. Obrigado, Nancy. Anotei 5 pontos aqui. Ó, quando falou que você tem potencial, te motivou, né? Quando te deu um presente, te ajudou. E aí te deu uma oportunidade. Acreditou em você, né? Você mesmo falou coragem e a humildade. Então, quando a gente fala do líder servidor, ele ajuda, ele é humilde, ele acredita, ele oferece oportunidades, ele abre portas quando dá um presente como um livro, como você falou. Então, muito legal. Obrigado aí pela contribuição. Miguel, e aí? Você conseguiu pensar em alguma atitude, algum líder, Miguel? Ô, Mauro, a minha história também é parecida com a do Wagner. Há 30 anos, quando eu saí do Exército, estava com 19 anos para 20, eu conheci uma grande pessoa chamada Cicola. Ele era segurança pessoal do Olacir de Moraes. Na época era rei da soja, um cara famoso do agronegócio. Aí ele me acolheu, falou: Garoto, eu vou ensinar você a trabalhar, você tem altura, e vou te colocar, dar as orientações. Aí ele teve muita paciência comigo, me ensinou os caminhos, falou assim: Ó, não pare de estudar, não deixe ninguém falar que você não consegue fazer nada. Foca no que você quer e segue, que você tem um grande futuro, mas siga. Não eu lembro do dia que ele falou assim: Ó, hoje a gente tem uma missão difícil, mas eu vou te ensinar passo a passo. Faz só o que eu pedi, não faça mais nem A e nem B. E escuta. Eu sigo isso para a vida. Hoje ele é um paizão, amigo meu, é meu segundo pai no mundo corporativo. Aí a paciência, não desistir e a orientação profissional. Não deixe de estudar. E eu estou no caminho, ainda não parei de estudar. Parabéns, Miguel. Muito obrigado em ter compartilhado. Eu tenho 4 palavras-chave aí que o líder visionário, que o líder servidor faz, né? Treinou, ele treinou. Então, o líder
servidor treina, capacita. Foco, orientou para você ter foco, visão. Nós estamos aqui na mentoria, na liderança visionária, que o líder ele tem que ter essa visão. E o líder servidor também tem que ter. E aí, para a gente fechar, mentor. Né? O líder servidor, ele é o mentor. Ele está ali para poder conduzir da melhor forma possível os seus liderados. Muito obrigado aí pela contribuição de todos. E aí, eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês. Se antes nós tínhamos os chefes, hoje nós temos os líderes. Se antes os chefes apenas coordenavam, não. Hoje, os líderes eles têm que inspirar. Nós tivemos já esse encontro aqui. Né? Inspirar o seu colaborador a ter objetivos. Inspirar o seu liderado a criar um plano de ação para correr atrás dos seus objetivos. E esses objetivos individuais têm que ser o quê? Conectados com os objetivos da empresa. E aí sim é o verdadeiro líder. Um outro ponto aqui, né? O chefe não desafia o seu líder. O verdadeiro chefe tem medo. Ele quer, é um egocêntrico. Ele nunca vai desafiar o líder de cima. Já os líderes atuais, muito pelo contrário. Os líderes desafiam o seu líder, porque ele entende que desafiando é que vai crescer. Toda a organização vai crescer. Inclusive os líderes, que são realmente líderes, eles estimulam os seus colaboradores a desafiar ele. Porque o líder, como o Miguel falou agora, a importância de estar sempre estudando. Então, o líder que é líder mesmo, ele está querendo sempre aprender. E ele sabe que ele estimulando, né, os liderados dele, ele vai crescer, ele vai fazer com que todo mundo cresça. Carla, seja bem-vinda. Carla Elaziar também está por aqui. Legal, legal. O chefe, antes, tinha aqui uma visão 90 graus só. Hoje, os líderes, eles precisam ter uma visão 360 graus. O verdadeiro líder entende que não é só o setor dele que faz parte da empresa. O líder, ele tem essa visão sistêmica, que todos os departamentos fazem ali, né, conexão um com os outros. Antigamente o chefe falava assim, gestão de pessoas é o RH, recursos humanos, né? Só o RH era responsável. Não, isso é muito antigo. Hoje, e vocês estão aqui para isso, né? Para se desenvolverem e serem gestores de pessoas. Aprender a interpretar as pessoas, perfil comportamental, motivar, inspirar. Então, o verdadeiro líder, ele entende de pessoas. E o chefe entende assim, as pessoas estão aqui para me servir. As pessoas servem o chefe. O verdadeiro líder entende a liderança servidora. O verdadeiro líder serve as pessoas com condições de trabalho, motivando, inspirando. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor, ser primeiro servidor. Se você quer liderar, deve servir. E é por isso que nós estamos hoje aqui, né, falando sobre liderança servidora. Mas se você realmente quer se desenvolver como líder, você precisa entender que primeiro você precisa servir. E aí tem uma frase muito, né, que nos traz aí uma clareza muito grande, né? Abre aspas. Aquele dentre vós que quiser ser o líder tem que ser antes o servidor. Se quiser liderar, você tem que servir Jesus Cristo. Então foi talvez um dos primeiros, o líder mais importante, né, que a gente aprende com ele a todo momento que a gente estuda a vida dele, e ele era um servo. Ele servia as pessoas. E talvez esse tema ficou mais famoso com o livro O Monge Executivo, né, um livro de James Hunter, líder de acordo com James Hunter. E aí tem algumas frases, 3 frases que eu trago aqui do livro, ou 3 conceitos do livro que eu queria passar para vocês. Lembrando que vocês podem fazer comentários, abrir o áudio a qualquer momento para perguntas.
Líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados. E aí eu pergunto, como que você vai satisfazer e entender, né, as necessidades se você não estiver próximo? Então, aqui a importância do líder estar próximo dos seus colaboradores. Ah, mesmo numa empresa muito grande, de repente está lá a sala do líder e o operacional é lá embaixo, chão de fábrica. O que tem que acontecer? O líder tem que sair da cadeira, sair da mesa e tem que estar ali, ó, conversando com seus colaboradores. Remove todas as barreiras para que possa servir ao cliente. Então, o líder, ele tem que estar antenado, conversando com seus colaboradores para qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de obstáculo, tem que remover, né? O líder, ele tem que criar ali um ambiente propício para que os seus colaboradores possam desenvolver, né, o seu dia a dia, as tarefas do dia a dia. Para liderar, você deve servir. Então, nós aprendemos com esse livro, né? Eu recomendo a leitura para quem não leu, muito bom. Mas como se tornar um líder servidor? Compartilhe. Mauro, Pode falar, Nancy, por favor. posso Nancy. dar uma Por contribuição? favor. Deixa eu te dizer, eu participei no mosteiro, vivendo o livro do Monge e o Executivo, né, da liderança servidora. Foram 6 dias lá dentro desse mosteiro. Foi uma das melhores experiências que eu tive com relação à colaboração, né? Então, lá a gente é como se você recebesse um banho e você se despisse mesmo. Despisse de arrogância, de autoritarismo e olhasse ali a verdadeira inspiração, né? O respeito pelas pessoas. Acordávamos 5h30 da manhã para poder fazer o café, para tomar o café juntos, né? Os desafios dos grupos. Gente, foi uma experiência incrível. E eu estava com o meu braço imobilizado, que eu tinha batido, e então ninguém me rejeitou na equipe, porque tinha que fazer força, tinha várias atividades. Então, eles ouvindo as pessoas falarem, eles seguraram na minha mão para não largar mesmo. Então, eu fiquei como uma pessoa protegida. Incrível, incrível. Só vivendo mesmo é que você vê o grande valor, né, de servir ao outro. Então, foi intenso. Foi numa cidade aí em São Paulo, Capelas, né? Aí tem um mosteiro lá. Foi lá que eu participei. Só para ilustrar um pouco aí. Gratidão, Nancy. Essas contribuições são bem-vindas, todos vocês podem fazer. E realmente, quando a gente exercita a servidão, a gente ganha, né, humildade, a gente começa a focar no que é mais importante, que é dar as condições necessárias, né, é de apoiar os nossos colaboradores. E eu trago aqui alguns princípios, né, para você se tornar um líder servidor. E um aqui, Mauro, pode falar, Wagner, pode deixa eu contribuir. contribuir também. Teve um palestrante que falou sobre o líder atual. O líder atual não é aquele que chega num determinado momento do mês e cobra resultados da sua equipe. A quanto você está na venda, o quanto que está o teu percentual, ele não cobra isso daí. O líder atual, ele diz o seguinte: o que que eu posso fazer por você para nós chegarmos no nosso objetivo? E isso é o que você acabou de falar, chama-se colaboração. Então, dentro do tema do líder servidor, ele é colaborativo. Ele não dá chicotada, ele ajuda o colaborador dele a chegar no resultado. Isso daí é uma visão que muda toda uma estratégia de ajudar o vendedor a atingir os seus resultados. E isso daí é muito legal. Só para contribuir esse... Não, contribuiu muito, né? O líder, ele tem que entender, o líder servidor entende que
que ele faz parte da engrenagem, assim como os colaboradores. Então, por isso a importância da colaboração, de todos estarem juntos. E aí, como você falou, o líder chega e o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar, né? Para nós atingirmos o resultado, né? E aí o exemplo que você trouxe não é 30 dias depois que ele vai cobrar. Na verdade, ele está fazendo o acompanhamento. O líder servidor acompanha, né? E aí, dia a dia. Para quê? Para se tiver algum problema que ele possa já ajudar, ele já ajuda. Ele não vai só 30 dias depois perguntar. Fantástico. Mesmo porque esses números e esses resultados, o líder tem a qualquer momento pelos dados do CRM. Ele faz o acompanhamento, ele não precisa cobrar do vendedor, ele já sabe. Então, quando ele vai falar com o vendedor, é exatamente isso. É no que nós podemos, o que eu posso contribuir para que a gente atinja os nossos objetivos. Não é? E não falar, pô, você está tanto da meta. Isso daí não precisa, isso daí tem o CRM. Legal. E aí, um primeiro princípio, né, é você, como líder servidor, ouvir mais, né? Ouça atentamente e entenda o que as pessoas de fato estão dizendo, né? Muitos colaboradores têm dificuldade de se expressar. Então, esse ouvir faz parte também, estar atento, né? Será que o seu colaborador está com algum comportamento diferente? E aí você tem que entender o que está acontecendo, né? Dê total atenção às pessoas e observe a linguagem corporal delas, evitando interrompê-las enquanto falam, né? Então aqui a gente está falando de observar. Então depois você tem um colaborador que é pontual e de uma hora para outra começa a chegar atrasado, opa, vai lá, vê se não tem algum ponto que você pode conversar. Atualmente, eu estou com uma estagiária que ela entra às 6 horas da manhã. E aí ela tem 3 filhos pequenos e o marido deixou ela, saiu de casa. E aí de manhã, a filha a menor entra na creche 7 horas da manhã. E quem levava era ele. E aí ela não tem condições de entrar às 6, porque ela que tem que levar 7 para chegar no trabalho às 7h30. E aí ela conversou comigo, eu entendi e fizemos ali uma readequação, porque era o momento de eu apoiar ela, porque é uma excelente funcionária. E aí, de repente, se é um chefe, simples, você entra às 6 e quero nem saber. Não, eu ouvi, eu entendi e estamos lá nos adequando, porque a academia abre às 6, ela chega às 7h30, 8. Então aí, né, estamos nos adequando. Mas vale a pena, porque é uma boa funcionária, para a gente realmente dar dando aqui um apoio. E aí, por que está aqui o exemplo? Porque eu ouvi, quando ela me procurou, eu parei e ouvi. Ouvi com o coração aberto para entender que naquele momento ela precisava de apoio. Um outro ponto que nós, líderes e servidores, precisamos ser, vamos ser mais empáticos. Se colocar no lugar do outro, um sentimento, entendendo mesmo o que está acontecendo com o nosso colaborador, né? Se esforce para entender as intenções e as perspectivas das outras pessoas. Deixe de lado, temporariamente, o seu ponto de vista, abordando as situações com a mente aberta. Tem muito líder que não consegue, né? Tem que ser do jeito... E aí, talvez é chefe, né? Tem muito chefe que não consegue. Tem que ser do jeito dele. Ponto e acabou. Mas, muitas vezes, os nossos colaboradores estão passando por momentos específicos, né? De repente está trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, dormindo pouco, e de repente, uma sexta-feira, acumula o cansaço, está com sono. Será que nós, como líderes, não podemos entender e ajustar alguma coisa? Né? Então, vamos ser mais empáticos. Cure as pessoas ao seu redor. Esse cure aqui dê atenção, né? Ajude no que for possível as pessoas ao seu redor. Apoie, né? Vocês falaram, né? Quando a gente começou das atitudes de líderes que já passaram e fizeram a diferença na sua vida, a palavra apoio veio. Então, apoie as pessoas tanto do ponto de vista físico quanto emocional. E atualmente, né? Muito mais emocional. Certifique que
que as pessoas tenham o conhecimento e os recursos para fazer seu trabalho de forma eficaz. Vamos falar um pouquinho de recursos, né? Muitas vezes o líder pede uma tarefa, vamos dar um exemplo aqui, uma planilha no Excel, só que não oferece um computador compatível para que ele possa criar uma planilha no Excel. Então aí, será que de vez em quando não é bom parar e eu estou oferecendo todos os recursos e os melhores recursos para os meus colaboradores? Porque mais do que isso, de repente você, em reuniões com seus colaboradores, pergunte: tem alguma coisa que vocês gostariam de ter que facilitaria o trabalho de vocês? Eu conheço empresas que o colaborador trabalha com 2 telas, porque facilita muito o trabalho. Está vendo a informação aqui numa planilha e já está copiando ou completando uma outra com 2 telas. Será que aí, no seu trabalho, 2 telas de computador, 2 computadores não ajudariam, não agilizaria o trabalho do seu colaborador? Tome medidas para ajudá-los a serem felizes e engajados em seus papéis. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? Será que o papel do seu colaborador está claro para ele? Como que ele pode estar feliz e engajado se de repente ele não sabe o que você espera dele? Daqui a pouquinho a gente entra em detalhes, né, com esse papel. Fiquem à vontade, pessoal. Se vocês quiserem comentar, perguntar. Um outro ponto aqui que nós, líderes e servidores, precisamos desenvolver: autoconsciência, autoconhecimento. Olhe para si mesmo e pense profundamente sobre suas emoções e comportamento. E analise como suas ações afetam as pessoas ao seu redor. Como está a sua inteligência emocional, hein, líder? Quando tem algum problema, você é o primeiro a se desesperar? Espero que não, né? Porque você é o primeiro que tem que ter inteligência emocional para ter calma, para poder direcionar os seus colaboradores. Então, olha só, olha a importância de você conhecer seus pontos fortes, suas fraquezas. Mesmo que para isso tenha que pedir a opinião de outros. Humildade, já falamos hoje também. Mas vamos falar um pouquinho de pontos fortes e fracos, né? Nós precisamos buscar esse autoconhecimento para entender no que eu sou bom. Todos nós aqui, eu também 6 pessoas aqui, tenho certeza que todos nós temos nossos pontos fortes. E aí nós temos que potencializar, trabalhar esses pontos fortes. Mas também temos pontos a melhorar, né? Eu diria que 80% do tempo a gente tem que potencializar pontos fortes. E 20% temos pontos a melhorar, sim. E eu sempre, quando eu falo isso, eu dou o meu exemplo. Eu era gago, era tímido, não falava em público há muitos anos atrás. E aí eu percebi que eu só ia começar a ter resultados se eu melhorasse a minha oratória, minha comunicação. O que eu fiz? Busquei, em 1990, curso de teatro. De lá para cá, fiz vários cursos de oratória. Mas o que mudou mesmo para mim foi quando eu tomei a decisão de toda e qualquer oportunidade de falar em público, eu vou levantar a mão, eu vou lá e falo. Por quê? Porque é prática. E aí a prática está fazendo que eu melhore. E vocês? Qual é o ponto forte? Qual é o ponto a melhorar que vocês, cada um de vocês precisa melhorar? E aí, o que tem a ver isso com liderança servidora? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você tem a consciência que você tem esses pontos, facilita para você ser mais humilde, facilita para você pedir ajuda e facilita, claro, que é o mais importante, criar um plano de ação para desenvolver. Seja persuasivo, né? O líder servidor, ele tem que trabalhar um pouco a persuasão, porque ele não é autoritário, muito pelo contrário, né? E aí, utilize a persuasão ao invés da autoridade para incentivar as pessoas a agirem. E aqui serve muito aqui essa questão do exemplo, tá? Não falamos ainda. Então, o líder servidor, ele é um exemplo a ser seguido, né? E aí, assim, mostre interesse. Você quer trabalhar essa persuasão? Seja interessante e não interesseiro. Vou repetir. O líder tem que ser interessante e não interesseiro. Porque a partir do momento que ele mostra interesse em ajudar os seus colaboradores,
É gatilho mental, gente. Você ajudou, você contribuiu, o seu colaborador vai ficar ali, tô devendo para o meu líder. Quando você precisar de algo, ele vai retribuir. Não tenho dúvida. Então, foque em construir consenso, de modo que todos apoiem as decisões. Liderança participativa. Se você constrói autoridade no que está falando, ou seja, adquire conhecimento sobre o assunto, as pessoas estarão mais propensas a ouvi-lo e se sentirão mais inspiradas por você. Conhecimento é fundamental. Se você tem um cargo de liderança e você nunca parou de estudar, você está melhorando o seu conhecimento. Talvez você é expert em algum assunto, em algum tema. Você vai se tornar o quê? Autoridade naquilo. Isso aumenta a persuasão, porque as pessoas vão querer você como mentor delas, porque você já atingiu resultados, você sabe o que você fala, porque você mostra conhecimento, cases reais, e aí isso, né, aumenta a autoridade. Um outro princípio que eu quero trazer para vocês, saiba onde se quer chegar. De novo, vou dar o exemplo aqui da Alice, mas todo mundo conhece, mas é porque é pura verdade, né? A Alice chegou pro gato, né? Que caminho eu pego? Aí ele pergunta, para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Tá bom, então qualquer caminho serve. E aí é muito importante o líder servidor saber para onde ele quer direcionar os seus colaboradores. Quais são os resultados esperados da empresa, do setor? Por quê? Desenvolva a capacidade de sonhar alto. Saber que sonhar pequeno ou sonhar alto dá o mesmo resultado? Você vai ter que trabalhar e criar uma planeação do mesmo jeito. Então, comece a sonhar alto, né? De ver além da realidade do dia a dia, criando estratégias com foco no longo prazo. Seja um líder visionário. Crie declarações de missão e visão e deixe claro como as pessoas podem contribuir para alcançar os objetivos da equipe. Deixe claro como as pessoas podem contribuir. Eu pergunto para você, líder, você está perguntando para os seus colaboradores o que você espera deles? Ou seja, está claro, eles sabem o que você espera deles? A gente fala muito de engrenagem, né? Que as áreas, os departamentos de empresa são como uma engrenagem e os colaboradores também ali, cada um tem seu papel. Opa, cada um tem seu papel, mas será que cada um sabe com clareza qual é o seu papel? Isso é função do líder servidor, do líder visionário, deixar claro o que espera de cada um. E, claro, vai estar alinhado o quê? Ao objetivo da empresa. E aqui na mentoria Liderança Visionária, claro que nós vamos falar de cenários para o futuro, né? Então, você, líder, tente prever o que acontecerá com base nas experiências do passado, no que está acontecendo agora, e que tipos de resultados pode se esperar no futuro. O líder visionário, o líder servidor, ele apoia os colaboradores, mas com uma visão lá de futuro. Para quê? Para acompanhar as tendências, né? Para isso, por exemplo, você pode utilizar a análise do SWOT, é uma ferramenta, e análise de cenários como referência para a tomada de decisões. Além disso, confie na sua intuição, na sua experiência. E se algo lhe disser que alguma coisa está errada, ouça. E aí, como você vai fazer isso, né? Conhecimento, networking com outras empresas, acompanhando o mercado, conversando com todos os outros líderes, conversando com colaboradores, conversando com clientes e pegando todas essas informações e fazendo essa análise. Para quê? Para ter cenários futuros. Evidentemente, ninguém pensou que ia acontecer uma pandemia. Só que a pandemia pode ter sido o quê? Um problema que aconteceu, que pode acontecer com qualquer empresa. E aí cabe o quê? As empresas terem ali fundo de reserva, plano de contingência. Por quê? Porque problemas, obstáculos podem acontecer a qualquer momento. Um outro princípio que eu gosto muito, né, de falar de autorresponsabilidade. O líder servidor,
ele assume a responsabilidade. Então, seja responsável pelas ações e o desempenho da sua equipe. Algo deu errado, não põe a culpa em ninguém. É sua função acompanhar. E algo deu muito certo, vai comemorar? Chama todo mundo para comemorar. Reserve um tempo para pensar sobre seus próprios valores e os da sua equipe, e com base neles, decida o que vai ou não defender. Além disso, dê o exemplo, demonstrando os valores e os comportamentos que você espera da equipe, e tenha a coragem de enfrentar as pessoas quando elas agirem de uma maneira desalinhada com os valores do grupo. E aqui tem duas palavras que a gente precisa conversar. Vamos conversar sobre valores primeiro. Aí no seu setor, aí na sua empresa, tá claro quais são os valores da empresa? Porque os setores, as empresas têm que ter esses valores porque vai servir como um guia para as atividades diárias. E aí, você como líder tem que ser exemplo. Se você é uma pessoa que quer que você cobra organização dos seus colaboradores, você tem que ser uma pessoa organizada. Se você é um líder que cobra pontualidade, você tem que ser o primeiro a chegar quando marcar a reunião. Se você cobra que eles tenham o hábito da leitura, então você tem que andar com um livro debaixo do braço, lendo todos os dias e mostrando que você tem o hábito da leitura. Ou seja, um exemplo a ser seguido. Comprometa-se com o crescimento das pessoas. A gente falou lá, logo na primeira frase, a importância do desenvolvimento dos colaboradores. O líder servidor, ele está comprometido com o crescimento das pessoas. Certifique-se de avaliar as necessidades de treinamento e dê à sua equipe as habilidades que eles precisam para fazer seu trabalho. Muitas vezes a gente contrata errado. Acontece. Só que aí, de repente, com um bom treinamento, se a pessoa realmente quer crescer, quer aprender, você consegue desenvolver as habilidades no trabalho. Além disso, descubra quais são os seus objetivos pessoais e veja se você pode dar a eles projetos ou responsabilidades adicionais que os ajudarão a alcançá-los. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar na ferramenta feedback. E feed forward, todos conseguem entender? Vamos lá, o feedback está voltado ao passado. O seu colaborador fez algo bom ou ruim, você vai lá dar um feedback. A ferramenta feed forward está direcionada para o futuro. Então vamos dar um exemplo aqui, como você pode aplicar. Você tem um colaborador seu que ele está de olho numa promoção e que dali um ano você sabe que vai abrir uma vaga para ele. Você vai chegar, sentar com o seu colaborador, usando a ferramenta Feed Forward, você vai traçar um plano de ação de 12 meses, onde ele vai desenvolver capacidades, habilidades, ele vai buscar informações, conhecimento relacionado já à posição que ele quer ocupar dali 12 meses. Então, é como se fosse um plano de ação mesmo, de desenvolvimento, de capacitação para o futuro, pensando, né, para atingir um objetivo lá na frente. Então, são ferramentas que você precisa entender, tanto feedback como feed forward, para poder ajudar nesse crescimento das pessoas. Construa uma comunidade. Qual colaborador, né, que não quer se sentir com pertencimento, né? Se sentir pertencente a um grupo, a uma comunidade. Nós somos seres humanos, nós sentimos falta de estar relacionado aqui com outras pessoas. Então, você, líder servidor, ofereça oportunidades para que pessoas interajam umas com as outras, organizando, por exemplo, eventos sociais, incentive as conversas informais, incentive as pessoas a assumirem a responsabilidade pelo seu trabalho, lembrando-as de como elas podem contribuir para o sucesso da organização. Então, exemplo simples que provavelmente todos vocês conhecem, né? Aniversariantes do mês. Uma vez por mês, final do mês, um bolo, um suco ali, 15 minutos de confraternização e as pessoas de repente interagindo.
se for possível, uma vez por semana, uma reunião às sexta-feiras de 1 hora, tudo bem, falar sobre trabalho, falar sobre algum conhecimento que vai agregar, mas também ter ali um momento de confraternização. Assim, isso vai melhorar a conexão entre os colaboradores, criando um ambiente muito mais favorável, né? E todos nós já trabalhamos com outras pessoas. E como é bom, né? Trabalhar com pessoas de alto astral, trabalhar com pessoas que realmente também querem entregar o melhor. E aí, se você tem uma equipe coesa, nossa, o trabalho flui e flui muito bom. E agora eu quero fazer um exercício aqui, né? A liderança servidora na prática, né? Algumas coisas mais práticas que vocês podem aplicar e daqui a pouco vai ter um outro exercício. Tá? Então, tudo começa com uma visão clara, né? Falando dessa clareza, essa importância de ter essa visão clara. A visão é a imagem do futuro que gera paixão. E é esta a paixão que todos na organização querem seguir. Então, você ter uma visão clara, né, possui 4 aspectos. Objetivo. Ele nos informa em que tipo de negócio estamos envolvidos. Então, por exemplo, eu sou coordenador de esportes e todo colaborador, quando entra, faz integração com o RH e faz integração comigo, que eu quero explicar para ele qual é a empresa que ele está trabalhando, o que eu espero dele, quais são os nossos valores, nossos objetivos ali dentro do departamento de esportes. Mas uma visão clara também se refere à imagem. Fornece o retrato de como as coisas seriam se tudo estivesse correndo conforme planejado. Visão. Valores. Determinam como devemos nos comportar quando trabalhamos no objetivo. E metas. Direcionam a energia do líder e dos colaboradores imediatamente. O colaborador sem meta, de repente ele vai fazer sem saber exatamente o porquê ele está fazendo. E é muito ruim. Se pedir para ele fazer uma planilha e não explicar, ele vai fazer uma planilha. De repente, aquela planilha é tão importante que vai participar, aquela planilha você vai levar para uma reunião de diretoria para tomar decisões estratégicas. E aí, quem está fazendo não sabe disso. Talvez se ele tivesse essa clareza, talvez ele fizesse não só melhor, como de repente ele puder colocar outras informações que ele sabe que existem. Então, começa a pensar nessa questão da clareza. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, foco no desenvolvimento dos liderados. Eu já falei, mas eu quero trazer mais alguns insights aqui. As 5 etapas-chave para o líder servidor ajudar pessoas comuns a se tornarem pessoas extraordinárias são dizer-lhes o que fazer, que é a clareza. Você está falando? Você está deixando claro o que você espera dele? Mostrar-lhes o que fazer, né? Não adianta, ó, nós queremos atingir isso, mas não mostra o como. Tem que mostrar o como. E aí, você treinou essa pessoa. Você explicou o que ela tem que fazer e você treinou. Deixa testar, deixa a pessoa fazer. Só que aí você está o quê? Observando o seu desempenho, você está acompanhando. Porque você quer desenvolver, você quer capacitar aquele seu colaborador. Se você ensina, mas você já ficar do lado e você mesmo fazer, você não está treinando. Então você mostra o porquê, você ensina, você treina, e aí afasta um pouquinho e deixa tentar. E aí, lógico, você está acompanhando o desempenho e vai elogiar o progresso e ou redirecioná-lo. E aqui entra o feedback que nós já trabalhamos. Feedback positivo. Nossa, foi perfeito. Feedback positivo. Alguma coisa poderia ter melhorado. Opa, vou dar um feedback de desenvolvimento, vou ajustar o plano de ação para que esse colaborador comece a entregar, né, as tarefas com mais qualidade. Terceiro ponto aqui, né, aqui é o exercício que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero ouvir de vocês, tá? Então, assim, eu quero que vocês falem
Pode ser um cada um, estamos aqui em 6 pessoas. Vocês vão escrever 3, mas pode falar só um. Para você que tem líderes, né? Ou se você nesse momento não tem líderes, liderados, se você nesse momento não tiver liderados, pensa quando você tinha liderados, tá bom? 3 pontos que você serve aos seus liderados, tá? Eu vou dar um exemplo para poder clarear aqui. Você tem o costume de fazer uma reunião semanal para perguntar para eles como que tá, se está tudo certo, se eles estão precisando de alguma coisa. Então você tem ali um ponto de estar próximo deles, ouvindo as necessidades. Só dei um exemplo. Só que agora eu quero ouvir de vocês. Quem pode liberar o áudio e falar para mim um ponto que você serve ou servia, caso nesse momento você não tenha nenhum liderado? Por favor, qualquer um. Se tiver mais do que um, a gente faz uma ordem aqui. Posso falar? Pode falar, Wagner. O É o Wagner. seguinte, Não, fala o Elazier primeiro, depois o Wagner. ó, veja bem, essa atividade de fim de semana, fazer uma reunião, eu vivi muito isso daí, que era um professor da Getúlio Vargas. Então, o que acontecia? Nós trabalhávamos como analista de sistemas. É uma equipe de umas 6, 8 pessoas. Então, nós fazíamos departamento, organização de trabalho do pessoal. E nós tínhamos o computador, mas estamos junto com o pessoal da informática, trabalhar em conjunto. Bom, então, nós tínhamos muitos trabalhos e muitas vezes algum trabalho a ser realizado tinha um determinado livro que tratava daquele assunto, uma coincidência, não foi procurado. Aí era designado do nossos colegas, você vai ler esse livro, que o seu outro colega faz esse trabalho, você vai ler esse livro, fazer uma explicação para nós na sexta-feira. Então, essa era uma outra. Então, na sexta-feira, nos reunia, né? Então, é o seguinte, olha o seu exercício, o seu livro que você leu, explica para nós. Aí ele fazia uma leitura rápida do livro e trabalhava com aquilo que o cara está fazendo no departamento. Então, é uma de estimular a leitura, como você falou, e também mostrar que tem aspecto teórico das coisas práticas que nós estamos fazendo. Isso gerava um clima muito interessante, que nessa hora o líder também, eu quero ser gerente, né? Ele escutava a gente falar, porque ele pediu e estava escutando. Então não era uma coisa assim, não era um poder assim hierárquico do pessoal. Então nós trocávamos ideias, era muito interessante esse trabalho, né? E tinha até assim tipo uma taça lá, as ideias da semana, o cara punha lá e tal, e depois reunia todo mundo, tudo com graçamento, né? Põe uma pista lá, fica uma festa lá. Legal. Elazier, muito obrigado por compartilhar esse exemplo. E é isso mesmo, né? Você estimula a leitura, você ouve, as pessoas vão se sentir valorizadas, porque tem um momento de poder falar, né? Como você falou, tem uma taça que a qualquer momento teve uma ideia, pode colocar lá. É assim, é criar canais para motivar os colaboradores. Obrigado, Elazier. Wagner, gostaria de falar, Wagner? Então, vamos lá. Mauro, é o seguinte, está complementando toda essa instrução que você nos passou brilhantemente, é, e atendendo essa sua questão de pontos que serve os seus liderados, eu diria o seguinte, uma ferramenta que ela é fundamental para um liderado, para um líder entender o que acontece com o liderado, você usou bem a propriedade chamada feedback. E esse feedback é com o liderado. Porque às vezes o liderado está passando por problemas. Você usou um exemplo aí. Se o líder não fizer regularmente esse tipo de feedback, ele não sabe como vai estar o desenvolvimento do seu liderado. Seu liderado pode estar bem, está desenvolvendo bem o trabalho, mas ele pode ter algum tipo de problema pessoal que poderá afetar no desenvolvimento do trabalho dele. Então, algumas reuniões, alguns contatos, eles têm que ser rápidos, mas é aquela pergunta: tá tudo bem? No que eu posso estar te ajudando hoje? Porque nem sempre ajudar é trabalho. Não adianta falar assim, você diminui meu trabalho, alguma coisa assim, me dá um dia de descanso. Não é isso. Às vezes é você ter o ombro amigo, que é o que muito precisa hoje, é o famoso ombro amigo. Uma outra coisa que eu vejo também da importância do líder, o líder, ele tem que ter um mentor. Todo líder tem que ter um mentor. Esse é fundamental, porque nem tudo que ele faz é certo, é correto. Ele é humano, nós somos humanos, nós temos o direito de errar. Mas para isso, você tem que ter alguém que você se espelhe de maneira que você possa compartilhar algumas ideias, alguns trabalhos que ele está fazendo. O outro que você falou foi sobre dar o exemplo.
O líder, como você falou, o exemplo do livro, né? Que ele deve andar com o livro e mostrar para o liderado que ele está lendo. Mas eu acho que vai um pouquinho a mais. Não só sugerir boas leituras para o liderado, como, e aí eu vou dar um exemplo, que eu participei recentemente com você e o Mário, sobre as pílulas do conhecimento. É algo que você fala assim, olha, pessoal, não é que é obrigado a participar, mas é muito bom participar, porque os temas são fundamentais. Então, essa vida que o líder tem de conhecimento, de estudo, que ele tem que fazer, ele também tem que colocar os liderados para participarem junto. Como, por exemplo, essa que eu participei, que foi muito bom, todo esse momento que nós tivemos de conhecimentos e foi muito bacana. E uma outra coisa, o líder não deve fazer reuniões longas. As reuniões longas, ela cansa. E quando você faz uma reunião de trabalho, você tem que tomar muito cuidado se nessa reunião de trabalho você vai passar novas atribuições e que você tem que ter a certeza que na reunião passada, se ficou alguma pendência para essa reunião e não foi resolvido, eu digo que o líder é responsável por isso. E isso daí atrapalha todo o desenrolar do liderado acreditar no líder. Então, não faça reuniões longas. E quando você quiser um feedback do teu funcionário, eu, como líder, eu pego o meu funcionário, o meu liderado de lado, no canto e falo, meu, vamos conversar. Porque só assim que ele vai poder abrir. Porque às vezes a pessoa é inibida, não consegue abrir. Então, essa que era a minha Não, contribuição. mas muito bom. Mauro, fantástico. A questão da reunião é com pauta, horário para começar, horário para terminar. Por quê? O colaborador vai sair, nossa, foi muito bom. Ah, quando tiver a outra, eu quero participar. Né? Então, são assuntos. É como organizar reuniões boas. Mas eu quero ouvir mais. Tem gente, Carla, É, Miguel, deixa eu contribuir oi, também. Nancy. No sábado eu dei uma palestra, eu fui convidada, uma palestra até de uma amiga que faz parte dessa empresa, né? Foi até pro bônus mesmo. E aí eu achei uma coisa tão interessante que todo mês eles fazem essa reunião, né? E é uma reunião com café da manhã, eles escolhem um local e os colaboradores vão. Então, é uma prestadora de serviço. Então, as pessoas fecham o contrato, por exemplo, dentro de uma empresa para trabalhar a parte hidráulica, para trabalhar a parte de eletricidade, para trabalhar a questão dos sistemas e várias categorias dessa. Aí o que aconteceu? Tem uma parte lá que ele coloca os elogios. E esses elogios assim, são os clientes que mandam mensagens para a empresa agradecendo a participação daquele colaborador, daquela equipe de trabalho, que eles são altamente competentes, que eles fizeram todo o serviço, que deixaram tudo limpo. E aí a moça esse é um casal, né? Aí eles fazem toda a leitura daqueles elogios, né? A equipe se levanta, todo mundo bate palma. Eu achei assim interessantíssimo, né? Essa parte dos elogios e do outro são eles que vão para o palco, eles fazem fotografam tudo que eles fizeram, por exemplo, a parte da elétrica, as caixas, tudinho, e ali um deles vai explicar, olha, aqui foi difícil, porque a gente trocou isso, trocou aquilo, olha como nós deixamos. Gente, eu fiquei impressionada. E eles satisfeitos, sabe? Aí tem também uma entrega, eles fazem um sorteio, né, todo mês. Aí, inclusive, eu já fui convidada agora para eu, no outro mês, já ir de novo, Obrigado. né? E eu já aceitei, porque eu achei tão assim legal, né, prestigiar os funcionários. Eles se sentem bem falando daquele trabalho, sabe?
Então, eu acho que eles estão sendo líderes servidores mesmo, né? E ele mesmo elogia a equipe que ele tem. Os donos elogiam, vocês são os melhores. Aqui só trabalham os melhores, né? E foi isso, só para compartilhar aí, que foi ótimo, gostei Nancy, muito. muito obrigado, porque você trouxe aí um exemplo prático, simples. Ah, uma vez por mês se reúne os colaboradores e aí mostra os elogios durante o mês, faz o sorteio, né? Traz alguém para falar um conteúdo e aí os colaboradores se sentem valorizados. E aí é como se estivesse colocando uma energia, um combustível para o próximo mês. E aí, um mês depois, de novo, né? E aí, tenho certeza que aos poucos eles vão até pensando em outras coisas para não ficar sempre a mesma coisa, né? E eu gostei da ideia de os elogios, elogios reais, né? Que chegam dos clientes. Isso eu achei fantástico. Mais alguém? Miguel? Oi, Mauro, posso falar um pouquinho também? Pode falar sim. Referente a reuniões, eu tenho o hábito de toda segunda-feira falar com 5 minutos com cada colaborador. Como são vários, né? Mais de 30 colaboradores. Então, no segundo horário, assim, lá para as 9 horas, eu saio e falo com 5 minutos com cada colaborador. De vez de fazer uma reunião de 1 hora, eu passo 5 minutos, converso com eles, ver o que se está tudo bem, o que está precisando, se está faltando alguma coisa, onde pode melhorar, se está um dia tranquilo, como está a família. Esse é um ponto que eu faço com todos. E também tenho o hábito de tomar café da manhã com eles. Eu chego lá por volta, eles entram às 6 horas, 5h30 eu tô lá, tá todo mundo tomando café da manhã. Eu tomo café da manhã com eles. E quando sai de férias um colaborador, a gente traz um bolinho e toma um café de despedida de boas férias para os colaboradores que está saindo de férias. Isso é um hábito que a gente tem há algum tempo já. E funciona e todo mundo fica feliz. Além dos elogios, né? Que eu gosto muito de elogiar a equipe, todo o evento que a gente faz, o dia, quando termina o dia, eu falo, pessoal, parabéns, hoje foi um dia tranquilo, todo mundo fez o que tinha que ser feito, todo mundo fez a lição de casa, não tivemos problema, não tivemos reclamação, tivemos vários elogios, aí eu vou citando os elogios dos clientes, né? Dos pais de alunos. Esse é a forma de liderar. Parabéns, parabéns. E aí, esses pontos aqui que você está respondendo, né? Tá servindo sim. Mas também agora eu quero saber o que que nós podemos melhorar. Então, assim, pense agora, cada um de vocês, aqui está escrito três, mas pense em um, né? Um ponto que você ainda não serve. Mas com essa aula aqui, de repente, você vai começar a fazer. Eu dei várias estratégias durante o encontro. Eu que gostaria de saber de vocês, se tem algum que deu vontade de começar a fazer, tá? Pode falar, Miguel. Teimosia, teimosia. Às vezes eu sou um pouco teimoso, mas no intuito não de teimoso turrão, no teimoso de fazer a coisa para dar certo. É que eu gosto das coisas sérias, eu não gosto de um trabalho Não, feito. mais ou menos. Eu sempre gosto de chegar na excelência ou na alta performance. Então, acho que eu cobro muito isso. Acho que é um ponto que eu tenho que Melhorar. tirar o pé um pouquinho. Não cobrar tanto assim. Mas estou trabalhando. Estou Que trabalhando. Eu bom. quero que todo mundo faça que nem eu. Mas eu sei que cada um tem suas limitações, tem sua forma. Então, estou trabalhando isso já há algum tempo. Vou chegar lá ainda, Legal, com legal. teimosia. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição, né? O que que veio na sua cabeça aí? É um ponto que você ainda não serve, mas que vai servir. Alguém gostaria de comentar? Tranquilo. Então, vamos aqui. Eu quero, então, dizer para você, se você quer realmente ser um líder servidor, entenda aqui. Somente suas Mauro, ações poderão... Mauro, o Pode falar, Nancy. Elanzier levantou a mão. Tá, é que não apareceu para mim. E Lazer, pode falar. Libera o microfone. Não apareceu para mim. Ah, Aí, agora. essa história de sonista, eu quero coisa bem feita e tal, tal. Aí o que acontece? Ele vai falando que, então, tem o lado positivo, que é bem feito.
Mas ele sempre, você fala assim, olha, mas no entanto, eu sei que a empresa não tem a vida inteira para esperar o resultado. Eu gosto de tudo bom. Então, eu faço o esforço e digo, olha, vamos fazer assim, e amanhã eu melhoro mais. Então, essa é uma estratégia que você, quando faz um relacionamento com alguém, que te pergunta um tipo de um defeito, você transforma em algo positivo. Legal, legal, sensacional. E É aí, isso aí. se você quer realmente se tornar um líder Congelou? seguidor, entenda que somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Coloque em ação. Eu compartilhei aqui várias estratégias e aí eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Agora é com você, né? Escolha a melhor estratégia, assista a aula novamente na plataforma, mas coloque em prática. Está congelado, Mauro. Congelou. Travou aí, Mauro. Travou? Tá. Já voltou, né? Voltou. Voltou? Não, então Voltou. vamos lá. Lembre-se, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então, nós compartilhamos aqui diversas estratégias e aí você escolhe uma. O que você vai fazer com isso? Né? Escolha uma estratégia, assista novamente o encontro na plataforma e aí, com certeza, você se tornará um líder visionário. Legal. Pessoal, perguntas, comentários para a gente poder estar indo, né, para a parte final do nosso encontro. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. A Carla falou um pouquinho. Carla, quer falar alguma coisa? Não, hoje não. Tranquilo. Tá? Ô, Mauro, Pode falar, Miguel. você falou para perguntar, né? Qual seria o conselho que você daria para todos os líderes para chegar à alta performance? Qual seria o caminho? Estudar, é ler, né? É ler e aquela leitura colocar em prática. Então, por exemplo, livros do John Maxwell, né, são fantásticos, né? Livros que nós já estudamos aqui, depois eu posso passar para você em PDF. Só que não é só ler, tem que ler e colocar em prática. A aula de hoje, por exemplo, né, nós falamos de alguns comportamentos do líder de alta performance. Tem que pôr em prática, né? E aí é buscar o conhecimento diariamente, sendo exemplo, motivando, inspirando os seus colaboradores, estando próximo deles, né? Coisa que eu sei que você tá ali muito próximo dos seus colaboradores. E aí, a alta performance é diário, né? Foco em querer entregar bastante. Legal. Perfeito. Wagner, muito obrigado. Elazier, Miguel, Nancy, Agradeço. Carla, gratidão pelo encontro de hoje. E estamos no grupo lá para tirar qualquer dúvida. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa Obrigada noite. pelo Boa noite a material. todos. Obrigado.